Aleluia, estão com oportunidade dentro dessa noite. Aleluia, o grupo das irmãs. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh,
Aleluia. Aleluia. O grupo misto. Aleluia. O grupo misto que vai estar louvando o santo nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Com muita alegria. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Misto, Reunidos da Cristo. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Glória. Meus irmãos, se coloca de pé, o pastor já se faz presente, o pastor Manuel, aleluia. Vamos receber o céu do Senhor com uma oração, igreja. Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo amado. Senhor, Pai, abençoa o Teu Filho hoje e sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, guardando, livrando, Pai, abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorifica a Deus com uma alma alegre. Amada igreja, com a santa paz de Cristo. Sempre, meus amados, nosso irmão Jeovô, nós daremos seguimento esse trabalho que o Senhor preparou para nós mesmos. Ele preparou e Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu quero dar um lugar à minha esposa, como de sempre. E a sua participação na saída de Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento, amada igreja. Igreja, vamos louvar o nome do Senhor nessa noite para glorificá-lo e dizer o seu santo nome. Glória a Deus. Hoje eu vou louvar o vinde da água cristã. Aleluia. Os irmãos já louvaram esse louvor lindo aqui na igreja. Coisa mais linda. Aleluia. Então, esse louvor ele fala muito conosco. Grandioso és tu. E muitas vezes a gente coloca o problema maior do que o grandioso és tu. Muitas vezes tem uma enfermidade e achamos que é maior do que o poder de Deus. E não é assim. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. E quando você se vê enfrentando uma luta, seja ela qual for, lembra que o grandioso é o Senhor. Ele é quem faz. E muitas vezes coloca um problema maior que o grandioso, mas maior é Deus poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Vamos louvar o vinde da água cristã para glorificar o nome de Deus. Quero que a igreja acompanhe e me ajude, porque você não precisa de ajuda. Livres do pecado, poder ficar, olhai para o poder de Deus. Ele na cruz para nos salvar, olhai para o poder de Deus. Olhai para o poder de Deus. Olhai
não podem estar nessa ceia. Muitos é porque estão em cima do medidor e nós sabemos que nós temos muitos irmãos acamados, outros hospitalizados. Nunca esqueça de orar pelos seus irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo, né? Os membros do corpo de Cristo. Então, quando Paulo olha para a cadeira, lembra daquele irmão, ore por ele, porque nós não sabemos, porque não está aqui. E outros é porque não pode mesmo. Mas vamos orar e apresentar toda a igreja, nossa nação, todas as nações, porque o Senhor diz que orai por todos os homens da terra. E igreja, nunca esqueça de olhar para o Cordeiro de Deus. Foi o único que veio nessa terra como homem e passou aqui, como ele nasceu, foi uma criança, uma adolescente, um jovem, morreu aos 33 anos para salvar aqueles que creem, aqueles que confessam seu nome, aqueles que não se envergonham dele e sempre anunciará a palavra dele. Esse o Senhor sempre está conosco. E nos seus problemas, na hora mais difícil da sua vida, lembra do Cordeiro de Deus que morreu para nos salvar, libertar e transformar. E orar também pelos que estão longe, que outra hora participavam do corpo do sangue de Cristo e hoje estão sendo levados pelas levas desse mundo, porque esqueceram que um dia participaram. Estão aí de novo amarrados pelo pecado. Mas o Senhor tem misericórdia. Eu tenho pessoas afastadas de igreja, meu coração dói. Então a gente tem que orar por eles, porque é o Senhor que... O Senhor diz a sua palavra, caia do homem levantado do Senhor. Então vamos orar para o Senhor ter misericórdia, que não é mais tempo de brincar de ser crente. Aleluia. Glorioso Deus Santo, aqui nessa noite, pedimos, Senhor, perdão da nossa falha, das nossas misérias. Meu Pai, perdoa a nossa falha nessa noite. Meu Pai, porque vamos entrar em oração contigo. Pai amado, Pai querido, precisamos de Ti. Assim, meu Pai, como aqueles que estão longe da Tua presença, tantos, Senhor, quantos saíram da Tua casa, quantos, Senhor, não deixaram mais o Espírito Santo habitar dentro de si. Mas o Senhor é santo, misericordioso, para que nessa noite vai te encontro aquela ovelha perdida, Senhor. Resgata aquele homem, resgata aquela mulher. Meu Deus, meu Pai, aquele jovem que outra hora louvava na Tua casa e hoje está distante, meu Pai. Eu também, meu Pai, te apresento os doentes, os aflitos, os desesperados que não têm mais força para estar na Tua presença. Meu Deus, eu te apresento a Tua igreja na terra. Meu Deus, eu te apresento as nações. Eu te apresento o nosso Brasil, meu Pai, nas Tuas mãos. Vem, Senhor, sobre a nossa vida. Venha, Jesus, sobre a Tua igreja. Venha, Jesus, derramar a Tua Pai amado, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre os Seus filhos, o Seu céu. Não deixa nós merecer a Tua igreja, meu Pai, os dirigentes, Senhor, os jovens, os obreiros, Senhor, as obreiras, todos que fazem parte da Tua casa. Ajuda eles, sustenta da graça, da força, para permanecer fazendo o Teu querer, para permanecer, meu Pai, fazendo a Tua vontade. Ele abençoa, meu Pai, o Teu servo que vai trazer a Tua palavra nessa noite. Faz somente o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Usa ele, Papai amado, seja o Espírito Santo fluindo em cada coração. E ajuda nós a entender a Tua palavra. Ajuda, meu Pai, a compreender o que vai ser falado. Porque, meu Pai, me extraindo de Ti, Pai amado. Que a Tua palavra é verdade. Fala conosco nessa noite. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Mas por que Cristo morreu com 33 anos? Irmãos, essa idade não é a idade de um filho obediente morrer. Jesus, como filho obediente ao Pai, em tudo, ele não deveria morrer com 33 anos, de novo. Está no livro de Êxodo 23, 26, se não me falha a memória, que os pais não sepultavam os filhos obedientes. Sabe por que Cristo morreu com 33 anos?
que ele morreu em tempos abreviados para salvar o pecado salvar a humanidade que estava plenamente sufocados pelo pecado, mas morreu um filho igual a Jesus, morreu, segundo vemos na própria palavra de Deus, não era o tempo exato de um filho obediente morrer. Você vê? Como Deus ama e Ele apressa em que as pessoas recebam a recompensa, a restauração. Está entendendo? Glória a Deus. Por que ele morreu com 33 anos? É salvado. Porque morreu em tempos abreviados já. Os dias são abreviados e já no ministério de Cristo já houve isso. Então é necessário que prestamos bem atenção na meditação, que é importante para valorizar melhor a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Abra as nossas Bíblias no capítulo 5 da Epístola aos Hebreus. Graças a Ele, o Senhor nosso Deus, que nos deu a vitória. Isto, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Ele nos deu a vitória? Glória a Deus. Porque Ele nos isentou dos pecados causados pela própria lei de Moisés. Tem um significado importante nessas expressões. Glória a Deus. A Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Vamos. Hebreus, está bem lá no fim. Próximo à Epístola, Tiago, um pouquinho antes só. Somente. Graças a Deus. Encontraram? Amém. Mas eu quero dar o título na minha Bíblia. Está no capítulo 4, versículo 14. Nós vamos ler os versículos, capítulo 5. Diz aqui a palavra: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Hebreus 4, 14 tem o título. Nas vossas Bíblias tem? Sim. Então é isso mesmo. Mas no versículo 5 até o versículo 5, depois compreenderemos a leitura, é um texto mais prolongado, que tem um significado já bem mais completo. Deixa eu falar, porque todos encontraram? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre o homem é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereçam dons e sacrifícios pelos pecados. Verso 2. Possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errantes, pois também ele mesmo está rodeado de pecado. Até aqui nós estivemos falando sobre sacerdote humano e lidando também com o ser humano. Versículo 3. Por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Verso 4. Ninguém então ao perigo. Quando esse sacerdote morreu, e é o tempo de Moisés, e as pessoas ainda tomam essa honra para si. Perigo grave. E ninguém toma para si esta honra, senão Arão, que é chamado por Deus, ou que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para fazer sumo sacerdote, mas a si mesmo para fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele diz: Tu és meu filho, hoje te gerei. Já leu esse versículo na Bíblia? Amém. A revelação do Antigo Testamento e passa para o Novo Testamento com a lei moral de Deus.
Versículo 6. Como também dizem em outro lugar, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Já leram na Bíblia? Já mesmo? Então, analise bem que as revelações do Antigo Testamento, sempre cristocêntrico, é exatamente o que vemos. Vamos completar até o versículo 10. O qual nos dias de sua carne, ofereceram com grande clamor e lágrimas, e orações e súplicas, ao que podia livrar-se da morte. Ouvido quando ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado pelo ser, diz aqui a palavra, porque por causa da morte ou da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Verso 10, novamente. 2, 3 vezes fala, não é, sobre o reinado de Cristo. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pode sentar, irmãos. Vamos terminar, a irmã já orou, oremos. É importante, peraí. Vocês compreenderam? Compreenderam ou não? Quem compreendeu? Porque as palmas é assim, deve bater palmas quando compreende. Tem texto na Bíblia que você lê e não pode bater palmas, quem sabe? O que significa palmas? Apoio. Se vamos ler um texto aí, e o apóstolo Abílio subiu gafanhotos, não se pode aplaudir a chegada de Satanás na terra. Você está compreendendo? Aqui até pode bater palmas com a compreensão da época presente. Não só porque leu, mas a época presente, que no relato do texto bíblico, aí nós temos direito de aplaudir. Aplaudirmos ao Senhor. E aqui diz a palavra de Deus, é uma sequência do capítulo 4, versículos 14 ao 19, aonde o escritor, com muita propriedade relacionada à época, relacionada a Cristo, demonstra como somos agora. E no versículo 5 até o versículo 5 também, até o versículo 4 e 5, demonstra quem era o povo lá no Antigo Testamento e quem era e por qual motivo o povo era daquela maneira e como era a função do povo e a função de pessoas fracas que dominavam o povo, no caso de Arão. Essa palavra. Quero ler aqui, não sei se a irmã quer ler, mas a Bíblia é para isso, não é? Quando nós vamos, pode ler, irmã, nesse 14 ou 16, capítulo 4. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Isso, mas está lendo uma Bíblia bem mais fácil para compreender, da linguagem de hoje, é isso? Aconselhar os irmãos, principalmente os que pregam, outros mesmo, procure essa Bíblia, ela tem uma interpretação, muitas páginas dela, muitos textos
É como se fosse um dicionário, onde fala côvados, fala metros. Está compreendendo? E onde fala ciclos, fala gramas ou quilos. Então ajuda muito e facilita muito para a pessoa compreender o que está lendo. Mas o escritor, antes de fazer as duas demonstrações sobre o ministério arâmico e o ministério cristão, ele demonstra no versículo 14 ao 16, como a irmã leu, que está no presente, estava no presente, está no presente, que nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus Cristo, que penetrou nos céus. Ele quer dizer que agora facilitou o processo de confissão. E o processo de atendimento, porque está no presente e Cristo não vacila nem dorme de dia nem de noite. Ele está atento a nós. Mas esse texto é tão rico, não sei se todos estão compreendendo, vale a pena compreender, até para ser bem mais agradecidos no momento de oração. Que a palavra diz que mas temos um que como nós, quer dizer, o Verbo se fez carne, Cristo, em forma humana, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que ele não teve pecado? Hoje vemos esse pecado que está referindo aqui, falei dois significados. Pecado humano, que a pessoa comete por pensamentos, por obras, às vezes por ações, e pecado congênito. Pecado congênito é aquele pecado que vem de herança de Adão. Está no sangue. Antes que a criança nasça, ela já possui esse pecado. Quem sabe? Então, Cristo, antes de nascer, tinha pecado? Não. Porque ele não foi gerado descendente de Adão. Aí a palavra expressa que mantemos firmes a nossa confissão. Quando chegamos a Deus, fazer a nossa confissão, aí já é uma ação direta. Aí já não entra mais o processo arâmico. Já não é mais o sacerdócio de Arão. Está no meio. Primeiro, o escritor expressa Cristo, do versículos 14 ao 16 do capítulo 4. Depois do ministério de Cristo, ele usa a explicação sobre o ministério arâmico. Depois que ele termina de explicar às pessoas sobre o ministério de Arão, dos levitas, dos sacerdotes, ele entra novamente no ministério de Cristo. Olha o que vemos aqui. E aí, quando ele diz, olha, nós chegamos direto, temos acesso direto ao trono dos presentes, é de graça. E mantemos firme a nossa confissão, a fim de alcançar misericórdia, outra linguagem dessa minha Bíblia mesmo, em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? É o tempo que Deus deliberou-se para que nós sejamos socorridos constantemente. Agora, no versículo, depois que ele termina esse comentário do capítulo 4, esses versículos foram citados, ele entra em qual área? A área do ministério de Arão. Aí já era um ministério restrito. Por que restrito? Porque Arão precisaria fazer sacrifício pelo povo e fazer também por ele, como lemos na palavra dele. E ele fazia sacrifício pelos homens ignorantes, errantes, cercados de pecados, mas ele também tinha pecado. Então era necessário que o sacrifício fosse repetido constantemente, porque não era perfeito. Essa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Depois que ele usa o ministério Arão,
Aí ele faz o encerramento. Aí ele muda, vocês descobriram aqui na palavra ou não? Muda totalmente o sentido, ele volta a dar sequência nos capítulo 4, como já foi citado, capítulo 4, versículo 14 a 16, ele volta a fazer a sequência daquilo que ele estava. Por que isso? Porque sabe que o povo precisa ser ensinado, ser transferido da graça, da lei de Moisés, que é somente a tribo de Levi, produzia sacerdotes, para trazer o povo na realidade da graça. Está compreendendo? São ministérios de transferência. Isso hoje não, eu quero dizer que estava tão fácil assim, porque quase todo momento você vai no culto, é fazer para receber. É fazer para receber. Isso é uma linguagem ainda invertida. Nós estamos mais na lei, estamos receber para fazer. Então veio Jesus trazer investimento. Se nós olharmos no capítulo 4, 1 Coríntios, a palavra nos diz bem assim: que os homens nos consideram como dispenseiros da multiforme de graça de Deus, e no entanto requerem que cada um se encontre fiel. Ora, quando está referindo isto, a palavra nos diz que Deus ele nos abastece, Ele nos dá tudo de graça, Ele nos enche do seu Espírito Santo de graça. Depois que estamos cheios, cada um na posição que Deus colocou, aí nós vamos distribuir para o mundo. E também distribuir uns para com os outros em amor. Mas primeiro vem exatamente o receber para fazer. Não é fazer, eu fiz, Deus pediu, eu vou fazer para Deus fazer. Então é uma inversão de valor e corre perigo. Porque a palavra invertida, ela leva a pessoa para o juízo final, e nós não estamos mais lá. Estamos em centro desde que aceitamos a Cristo, o Senhor da glória. Então as palavras ociosas, ela é perigosa, e muito perigosa. Por isso que é bom você estar sempre, não só orando, como já tivemos um comentário, orar e oração é diferente, sim ou não? É ou não é? Não? Orar é uma coisa, oração é outra. Orar é falar com Deus, mas oração é tomar atitude depois que ora. Oração é se você orou, depois pede. Pode ver que sobre a armadura de Deus, Paulo diz assim: orando todo o tempo e toda súplica no Espírito Santo, e orando também por mim, para que não abrir a minha boca. Deus me deu uma palavra suficiente para fazer notório aos que ouvem. Então ele está falando sobre orar e sobre o quê? Ação. Atitude. A pessoa orar e não examinar a palavra, ou se porventura ela não sabe ler, mas ela não gosta de ouvir pregações, biblicamente falando, a oração é parcial. Com a maneira de orar, ela não fica completa, de jeito nenhum. Ela fica só no objetivo, mas não fica no subjetivo, não fica na ação direta, tomada. Por isso que a Bíblia fala que a riqueza de Cristo é uma riqueza, a doutrina de Cristo ela é abundante e é rica. Devido a isso, mas só que por que tem que examinar a palavra? Por um exemplo, por que nós temos que tomar a ceia? Está na ordenança. Está no imperativo. Tomar ceia é uma ordem, mas examinar a palavra é ordenança. Orar é ordenança. E perseverar em oração é ordenança. Aleluia! Estão compreendendo? Só não tem ordenança de fazer para receber, porque é algo que vem privilegiar. Jesus é prioritário, é você receber para fazer. Em Jerusalém, lá recebereis o Espírito Santo, para seja testemunho. Lá em Jerusalém chegou até nós e foi além de nós. Receber para
Então mude a linguagem, porque a Bíblia diz que quem prega fazer para receber é soberbo, sem saber que está nem cometendo esse terceiro grau do pecado terrível. E aqui diz a palavra de Deus que, já que o ministério de Arão parou na cruz, e o ministério de Cristo deu sequência dali para cá, hoje, na época, quando eu estou transmitindo a mensagem, segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo, eu estou tirando a responsabilidade minha e jogando para a igreja. Você está compreendendo? Por isso que o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem assim. E como? Por que ele manda examinar? Porque depois que o povo era examinado pelos sacerdotes, aí a responsabilidade estava sobre quem? Sobre o sacerdote, porque era ele que responsabilizava pelas pessoas. Era ele, era a antiga lei. Agora, analise bem, depois que ele examinar o povo, então a responsabilidade que é sobre ele. Só que aqui nós vemos a graduação de Cristo, Jesus, atuando de maneira diferente. E vamos fazer esse resumo aqui nessa palavra de Deus, quando ele diz que ele veio e aprendeu a compreender a humanidade, o sofrimento da humanidade por meio daquilo que ele padeceu. Anjo não conhece o teu sofrimento, então não deve confundir Jesus com anjos, com minúsculo, porque Jesus maiúsculo é anjo maiúsculo com anjo minúsculo, porque o anjo maiúsculo é Cristo, aquele que compreende as nossas fraquezas na prática, porque ele passou por elas. Ainda que era filho, aprendeu a ser obediente por aquilo que padeceu. E sofreu dentro da sua obra, ou referente à sua obra, sofreu por nós, sentindo a responsabilidade de nos assegurar na verdade, e ele é possuído duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Natureza humana, ele sofreu muitas opressões, foi necessário orar, necessário sofrer, necessário suplicar para nos dar uma vida segura. Aleluia! E assim sucedeu. E ainda diz a palavra, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essas palavras elas se referem lá no Antigo Testamento, fala também no Novo Testamento. E é um complemento de Cristo hoje. Mas qual é a conclusão dessa interpretação correta? Que você tira da Bíblia e transmite. A conclusão é essa, que para nós ficou muito melhor. Porque em vez de você procurar um sacerdote para examinar os seus pecados, cadê o sacerdote? O sacerdote está lá em São Bernardo. Tinha que ir a pé ou a cavalos. A viagem era demorada. Chegava lá e se o sacerdote estivesse em outro local, provavelmente não estava lá, mas tinha que ir longe, que era perante ele. Assim por diante. Depois, ele fazia aquele sacrifício pelo povo. O povo tinha que levar o quê? Levar animais. Além de você ir, tinha que levar animais. Tem Levítico capítulo 1. Os irmãos leem, observem bem a lei dos sacerdotes. Vários lugares, Levítico capítulo 16, versículo 8, fala que eles tinham que levar os animais, 2 cordeiros, 2 bodes, virão dizer, um para Cristo e para Deus, tipificando Cristo, e o outro para o povo, tipificando o pecado do povo. E era mais complicado. Mas no sentido mais resumido, agora para servir a Deus,
Já no Antigo Testamento já teve a revelação que ele seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora no capítulo, os irmãos analisam bem que os salmistas, eles tinham a mesma revelação da graça, isso é lindo. Ele estava na lei, mas não confiava na lei. A visão era Cristo. Por isso que a Bíblia diz para não receber a graça de Deus em vão, mas seriamente considerar em ato de meditação. O ato de meditação é semelhante à oração. Aí o salmista expressou que Jesus viria reinar nos céus e na terra, como ele ressuscitou e disse essas palavras, e aqui diz a palavra, pelo qual um certo lugar disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Aonde está escrito isso? Está aí no Salmo 2, verso 7. Dê uma olhada para nós, irmão, ainda dá um tempinho, daqui a pouco eu celebrar a ceia, mas é importante. Salmo de número 2, verso 7. Há cerca de 1000 anos, antes do nascimento de Cristo, já tem essa revelação da graça. Então hoje fica mais fácil ainda, porque o reino dos céus foi inaugurado dentro dos nossos corações. Salmo 2, verso 7. O rei disse: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho. Hoje eu gerei você. Isso. Aí cumpre a palavra. Essa palavra gerar está no sentido de não é gerar e Jesus nascer assim, na época. Gerar isso significa filiar. Ele era filiado por Deus porque ele é filho unigênito, porque é o primeiro filho de Maria segundo a carne. Mas ele é o primogênito porque ele é também o primogênito e o unigênito. Ele é o primeiro e ele é o único. Mas levando para a natureza divina, ele é filho único de Deus. Deus gerou pelo poder da sua palavra. Aleluia. Foi pela palavra de Deus que veio o anjo Gabriel falando com Maria a respeito do nascimento de Cristo, o Senhor da glória. Depois, mais de 1000 anos antes desse nascimento, esse salmo foi escrito do nascimento de Cristo, e ele também já expressou: Tu és meu filho, hoje te gerei. Mas em outro lugar diz a palavra: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e ainda com juramento. Sabe onde está escrito? No Salmo de número 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Se nós ler hoje não, mas os irmãos levam a lição de casa. Chega lá, abre as suas Bíblias no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, tem uma explicação mais ampla sobre o ministério de Melquisedeque, que era a mesma figura de Cristo, Jesus, a semelhança do Filho de Deus. Quando a Melquisedeque apareceu Abraão, que nem época de lei tinha. É exatamente a época do quê? Da graça. Exatamente, porque a lei veio por Moisés. E Moisés é mais novo que Abraão, mais de 400 anos. Então, analisam bem que a conclusão da mensagem é para no passado, as pegadas do passado, e trazer para hoje, para nós, meus irmãos, observar bem como funciona a palavra. Quem não descobriu, lógico, muitos já descobriram. Como a palavra funciona tão bem ao nosso favor. Então, esse sacerdote eterno, feito por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, a própria figura de Cristo Jesus, a própria figura do próprio Deus, ele subiu ao céu, está à direita de Deus. Agora, qual é a nossa atitude hoje de confissão de pecados? Lá os 12 tribos de Israel, ou as outras, ou alguns também de Levi, chegavam perante os sacerdotes, que eram homens fracos, de fraqueza e homens mortais. Mas devido à ressurreição de Cristo, trazendo a vida e a vida para sempre, levou ele às alturas, foi levado às alturas, sentou à direita de Deus. Daí para cá, o que ele fez de nós? Pronto. Qual é
dificuldade, porque agora é um perigo quando alguém diz Deus não está mostrando na sua vida, sabe por quê? Porque nós temos que ter cuidado com a vida ansiosa. Aí já quando eu revelo as pessoas, eu estou tomando a responsabilidade das pessoas para mim. Mas quando revela a palavra, transmite a palavra, interpreta a palavra, eu estou tirando a minha responsabilidade e jogando sobre o outro. Porque isso é muito perigoso. Quando você toma a responsabilidade disso no povo, corre o perigo, ainda viu muito isso, de não cumprir. E se a pessoa diz, Deus me falou que vai fazer, e não fez, então a pessoa mentiu, tomou o nome de Deus em vão e vai para o juízo final. Perigo grave. Então, hoje a interpretação é você transmitir a interpretação correta do povo. Que é, quem vocês têm? Eu vou te ajudar em oração. Mas agora eu sou uma pessoa secundária, mas você é prioritária primeiro. Então eu te ajudo em oração, mas você leva você mesmo a Deus em oração e Ele te ouve. Aleluia, está compreendendo? Ele te ouve. Por quê? Porque para Deus receber, ouvir alguém, nesse sentido, é necessário que ele esteja preparado pelo próprio Deus. Agora, qual a preparação que Deus fez para conosco hoje? Ele não fez de nós sacerdotes? Lembra da mulher samaritana? Ela agora reconciliada, mas ela pensou na lei, precisava fazer um sacrifício para Deus confirmar aquela justificação. Só que no tempo da lei. Aí ela questionou para Jesus, nesse monte, Deus suplicando com nossos pais adoraram, serviram assim por diante. Aí Jesus disse, olha, então você não sirva a Deus, mas nem nesse monte e nem em Jerusalém. Serve a Deus a mim no seu coração. Glória a Deus. Aí a palavra foi transmitida para onde? Coração. Aí ele disse para a mulher, e adore aqui mesmo. Oh, aleluia. Está o seu sacrifício de humildade para mim, aqui mesmo, sem precisar fazer outro sacrifício. Então, facilitou. E para mim também facilitou para você. Paulo, ele tirava a sua responsabilidade de si mesmo e ele deixava para a carta de quem? Do povo, da igreja. Examine. Ninguém pode examinar a si mesmo se o poder sacerdotal não estiver nele, falando no sentido espiritual. Pode avaliar quando Pedro fazia menção de pregar para a igreja, o que ele dizia? Vós sois o quê? O sacerdócio real. Em 1 Pedro 2,9. Vós sois o sacerdócio real. A nação santa. O povo salvo por eleição antes do nascimento. Oh, Deus maravilhoso! Quero encerrar para celebrar a ceia. Vamos dar uma olhada em Mateus 12, 36, 37. Como é a responsável a pessoa pregar a palavra e levar a responsabilidade para o povo ou trazer para si. Aí hoje, para ter essa resposta, a revelação de Deus está na vida de cada um. Mateus 12, 36, 37. Encontrar? Pode ler, irmã Vanessa. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Isso. Agora, nós temos que, o trabalho da pregação, ela tem que ser em parceria para você, quando errar, pelo menos, descobrir que errou. Para reconciliar no momento do erro. Parceria com quem? Parceria com os profetas, fundamentos. Parceria com os anjos, que também falaram as mesmas palavras dos profetas. Parceria com os apóstolos e parcerias com os sábios de hoje. Tem muitos pregadores, bons pregadores, que têm comentários fundamentados na palavra, na origem da palavra. Então você transmite com segurança, senão se você começar a falar, Deus está falando que vai fazer, Deus vai fazer isso, e depois Deus
Deus não falou, se Ele não falou e não faz, a pessoa vai para onde? Hã? Toda palavra ociosa na nossa Bíblia está escrita que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta dela no dia. Agora eu pergunto para vocês, nós fomos chamados para ir para o juízo final ou para isentar dele? Hã? Para isentar. Jesus diz os que os perseverantes não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, de onde nós vemos lá no juízo final, até a Bíblia diz que Satanás será lançado no lago de fogo antes do julgamento dos condenados. Nem ele não se encontra lá para transferir culpas, nem hoje se deve transferir culpas nenhuma. Imagina na época do julgamento. Então, o problema é esse. Por isso que Tiago exortava a igreja com muito cuidado, dizendo: olha, irmãos, muito no meio de vós, não quereis ser mestres. Já lê Tiago 3 primeiro, não é? E 1 e 2. Muito de vós, não é todos, muito de vós não quereis ser mestres, sabendo que receberão o mais duro juízo. Analise bem. Agora, Daniel, nas profecias de Daniel, ele diz: olha, mas os que mencionam a palavra no sentido correto, Daniel 12, 4, os que muito ensinam a justiça, os que ensinam o caminho do Senhor com base no fundamento originado por Deus, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, é um cuidado que temos na interpretação da palavra e não precipitar tanto como a gente vê em alguns. Deus vai fazer, e a palavra, expressão, não é? Deus vai fazer. Deus nos salvou. Deus nos salvou. Ele não vai te salvar. Ele não vai salvar os que já receberam. Ele salvou. Está compreendendo? E se Ele salvou, a bênção da salvação ela é completa. Por isso que o salmista lá no passado, como sabemos, o Senhor passou, nada me falta. Não é isso? Ele é socorro presente na luta, assim por diante, fortaleza, tudo está no presente, para que a pessoa não se emocione e troque a razão da palavra pela emoção. Então o clima é grave. Menos que a pessoa analise bem a palavra. Então ninguém toma para si esta honra de ser controlador de outras pessoas, a não ser Arão, que foi chamado por Deus. Só que o ministério de Arão morreu. Porque foi o ministério de Moisés. Como eu tenho comentado para o irmão Flávio, lá em 7, não é, de Romanos, verso 6, 5. Agora vós deixai de ser mortos pela lei, para que sejais outro marido, que é Jesus. Mas a mistura tem causado problemas graves nas vidas. E isso não é bom que você entenda a palavra. Quando você toma a responsabilidade do povo para si, e quando você joga a responsabilidade na vida de cada um, porque cada sacerdote, ele precisa ser respeitado pelo potencial que Deus deu a ele.